Bem-vindo a um novo videoblog de Global Rheumatology. Hoje falamos com o Dr. Ricardo Xavier sobre como vai ser o Congresso Panlar este ano. Doutor, bem-vindo. Olá, tudo bom? Stefânia, prazer estar aqui com você hoje, divulgando aí o nosso grande Panlar do Rio de Janeiro, que está chegando, em breve. Em breve. Inicialmente, o que nos traz o Congresso e quais são os temas principais? Bom, o Congresso Panlar, que vai estar ocorrendo no Rio de Janeiro, ele foi decidido, organizado por um tempo bastante curto, né, de 8 meses, na verdade, desde o nosso Panlar de Miami, mas o pessoal trabalhou intensivamente, especialmente o pessoal da comissão científica, coordenada pelo Dr. Henrique Soriano, e também com a participação do diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o Dr. Ivânio Pereira. Então, eles trabalharam num programa que está bem variado, abordando aspectos bem importantes, muito relevantes da prática reumatológica atual e aquilo que está ocorrendo mais intensivamente, mais rapidamente na ciência, como, por exemplo, algumas áreas como lúpus eritematoso sistêmico, a espondiloartrites, onde várias medicações novas estão surgindo, e também vasculites, né, que é um dos temas hoje bastante abordados e discutidos, onde a gente tem que estar trabalhando muito, porque novas medicações também estão chegando. Mas temos aí vários outros aspectos, doenças osteometabólicas, vamos ter também talheres, né, os workshops de prática, né, temos 3 workshops previstos, um de ultrassom, temos workshop de capilaroscopia e também de avaliação de líquido sinovial, e alguns workshops mais teóricos, que vão ser bem interessantes também, até como ter seu trabalho publicado. Então, realmente, tem bastante coisa para a gente estar conversando e discutindo durante o nosso Panlar do Rio de Janeiro. A Comissão Científica fez um trabalho espetacular e tenho certeza que vai ser de satisfação de todos, vai atender às necessidades de todos nós na nossa prática clínica. Doutor, já não temos as medidas que estavam em vigor durante a pandemia. Que mudanças existem para este ano? Aqui no Brasil hoje praticamente a gente já não tem nenhuma restrição sendo recomendada pelo governo. É claro que existe aquelas recomendações de se manter o afastamento, vamos dizer assim, a distância usual, evitar ficar em ambientes onde tem muita gente, também do ponto de vista de manter os cuidados de higiene básica, se as pessoas tiverem alguns sintomas sugestivos de gripe, que usem a máscara, mas o uso da máscara não vai ser obrigatório. E certamente os cuidados de higiene, lavar as mãos, vamos ter álcool gel distribuídos em todas as partes do centro de convenções. Na verdade, o lugar do congresso vai ser no Hotel Windsor, que fica uma região muito bonita do Rio de Janeiro, né, que é a região da Barra da Tijuca, e vai ser bem conveniente porque as salas são muito boas e estão num local onde existem vários hotéis, então todos os participantes do congresso vão ter um acesso muito rápido tanto às suas habitações quanto à área do congresso propriamente dito, né? E à noite, após o congresso também, o hotel fica próximo da praia, né? Então todos os participantes vão poder relaxar após o final da programação científica e fazer aí um passeio à beira do mar, curtindo as belíssimas paisagens do Rio de Janeiro. Quais são os temas obrigatórios no Congresso que representam o que é o Panlar? Bem, na verdade, como eu falei, a programação científica está realmente muito boa, tem vários aspectos. Se perguntar algumas coisas imperdíveis, tem algumas sessões inovadoras que eu tenho bastante curiosidade para estar assistindo. Algumas coisas importantes, por exemplo, a Panlar vai estar divulgando o consenso de recomendações para o manejo da artrite idiopática juvenil, então, recomendações Panlar. Acho que essa realmente deve ser um dos pontos altos do nosso congresso, pelo menos que eu tenho bastante curiosidade para estar participando. Nós vamos ter também consenso internacional do uso do FAN, interpretação do teste fator antinuclear.
com especialistas aí que participaram desse consenso internacional. Então, acho que também essa é uma atividade daquelas que eu consideraria imperdíveis, mas tem praticamente todas elas, quando tu olha assim, a gente vai ter bastante dificuldade de estar escolhendo, porque tem muita coisa boa acontecendo. A gente vai ter, por exemplo, uma sessão do Panlar Jovem. Então, a gente sabe que a reumatologia no Brasil e em todas as Américas, a juventude tem crescido bastante, o número de jovens reumatologistas, eles estão se tornando cada vez mais ativos, muito engajados com a Panlar. Tem um grupo fantástico, né, do Panlar Jovem, que montou já, a exemplo do que ocorreu em Miami, montaram uma sessão própria, avaliando aí, discutindo assuntos de interesse dos reumatologistas mais jovens. Vamos ter sessão EULAR, sessão ACR, sessão GRAPA, né, com associações internacionais, vão estar também tendo um espaço aí dentro do nosso Panlar. E vamos ter uma sessão que eu acho muito interessante, muito importante, que é a sessão dos nossos colegas reumatologistas do Rio de Janeiro. Acho que é bom a gente mencionar, assim, que a reumatologia no Brasil, a gente pode dizer que nasceu no Rio de Janeiro. A Sociedade Brasileira de Reumatologia foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, em 1949. E também é importante destacar que o primeiro Congresso Panlar ocorreu em 1955 na cidade do Rio de Janeiro. Então, realmente, o Rio de Janeiro tem um vínculo histórico com o Panlar, com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. É por isso que a gente achou, e tem hoje uma reumatologia muito vibrante, muito vigorosa, muito jovem, tá? E por isso, então, se dedicou uma sessão própria para os colegas cariocas, como a gente chama, né, o morador do Rio de Janeiro, e eles montaram um programa bem interessante sobre doenças que mimetizam as doenças reumáticas, coisas que a gente tem que estar cuidando aí no nosso dia a dia. E nós vamos ter uma sessão pré-congresso também, que eu recomendo a todos. Essa sessão foi organizada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, coordenada aí pelo nosso diretor científico, Ivânio Pereira, que também recomendo fortemente, mas também, quem tiver interesse mais na área da pediatria, vai ter um curso pré-congresso de pediatria e um talher, né, um workshop de ultrassom aí no dia prévio ao início oficial do congresso. Então, realmente, é um congresso cheio de atrações, certamente vai estar atendendo aí os interesses de todos vocês. Como foi o processo de planeamento deste evento com toda a investigação e pontos acadêmicos? O processo da organização do evento Panlar, realmente, como eu falei, a gente teve de correr bastante pelo curto intervalo em relação ao Panlar de Miami. A gente teve 8 meses para estar trabalhando, mas realmente, aí, graças à empresa organizadora, a MCI, acho que se conseguiu um trabalho bastante duro, se conseguiu montar o congresso, já está pronto, né? A programação científica também foi feita em tempo recorde. E uma coisa interessante é que, mesmo com um tempo curto de 8 meses, nós tivemos mais de 400 trabalhos aprovados, né? Muitos submetidos, 400 aprovados, vários temas livres. Os temas livres vão estar sendo apresentados até junto com as sessões científicas, realmente aí dando uma importância, né, um destaque maior a essas apresentações de temas livres. Então, a diretoria executiva trabalhou bastante duro, né, junto com a MCI, contando aí com o apoio da presidente do Congresso Panlar, a doutora Alicia, né, nosso presidente de honra, né, o Dr. Ximenes, ambos aqui do Brasil. O que torna este congresso Panlar diferente dos outros? A gente tem algumas inovações, uma até que eu posso antecipar para vocês, vai ser uma inovação em relação à nossa sala principal de apresentação, nosso salão principal, que ele foi estruturado para poder ter uma palestra para todos, mas ele também foi estruturado uma possibilidade da gente ter 3 apresentações concomitantes na mesma sala,
com as pessoas usando fones de ouvido e podendo, então, acompanhar a sua escolha, qualquer uma das 3 apresentações. Então, essa é uma inovação interessante que a gente está trazendo, um pouco baseado na experiência de Miami, que foi um planar muito elogiado por ter sido feito todo ele numa sala só. Então, a gente quis também manter um pouco disso. A gente vai ter mais de uma sala, mas pelo menos manter uma sala grande, mas justamente para ter mais variedade de assuntos a serem discutidos, a gente seguiu essa opção, então, de montar um esquema onde pode haver 3 apresentações concomitantes. Acho que isso é uma coisa interessante e diferente dos plenários anteriores. Finalmente, um convite a todos para assistir ao Congresso. Sim, acho que com toda essa programação que eu mencionei, com todas essas novidades, saindo de um período de pandemia, estando na cidade do Rio de Janeiro, cidade onde tivemos o primeiro plenário, perto de 70 anos atrás, é uma cidade que, como eu falei, tem um vínculo histórico com a reumatologia muito grande, onde vamos estar sendo muito bem recebidos pelos nossos colegas cariocas. Eu acho que não tem como não deixar de ir. Acho que vai ser um encontro único, né, numa das cidades que realmente também a gente tem que dizer, uma das cidades mais bonitas do mundo, para mim é a mais bonita do mundo, e também não só pela beleza, mas pela simpatia do pessoal. Tenho certeza que todos vocês que forem ao plenário vão ter uma ótima estadia e vão ter um ótimo evento, vão aprender muito e vão levar muito boas recordações do Rio de Janeiro e do Brasil. Obrigada, doutor.